A história começa numa sala de aula cheia de bagunça, com a galera conversando e se distraindo, mas tem um cara que tá claramente em outro planeta, Blair. Ele tá tão cansado que parece que vai cair da cadeira a qualquer momento, com um olho só aberto e o outro quase fechado. Os outros alunos não conseguem parar de rir, já esperando a professora, a Bulani, mandar ele ficar em pé e tomar uma bronca, como sempre. Só que, de repente, Blair acorda de um jeito maluco, com os olhos bem abertos, como se tivesse apanhado de um pesadelo. A vibe na sala muda na hora, e todo mundo sente que vai rolar alguma coisa. Ao lado dele, um amigo tenta avisar baixinho. Quando Blair escuta, ele percebe que a professora tá de olho nele. De novo, meio atordoado ainda, ele vira a cabeça e, para sua surpresa, vê a Bulani bem na frente dele, com aquele olhar que todo mundo tem medo. Ela encara ele com aquele sorriso sarcástico e diz que ele passou a aula inteira dormindo, sem pegar nada do que estava acontecendo. Blair, agora em pânico, começa a suar frio, sem nem perceber que ela já tá puxando a orelha dele com força. A professora, visivelmente brava, começa a gritar que ele não pode simplesmente tirar uma soneca numa aula de matemática, uma matéria que é super importante. Sem enrolação, ela o arrasta até o quadro e manda ele resolver um exercício mega complicado, na frente de todo mundo. Blair fica lá, travado, com a mão suada segurando o giz, sem ter a menor ideia de como começar, enquanto Bulani observa com aquele olhar de quem tá a ponto de explodir de raiva. Mas aí, de repente, algo do nada acontece. Blair, no meio do caos, tem uma ideia. Em vez de se entregar ao pânico, ele decide que vai mostrar algo para si mesmo. O quadro estava cheio de números que pareciam impossíveis de entender, e a professora, ainda irritada, manda ele resolver tudo até o final da aula. A galera começa a rir, achando que ele não ia dar conta. Só que, para todo mundo ficar de boca aberta, Blair começa a escrever calmamente, com a maior confiança do mundo. Ele segura o giz firme, sem tremer, e sua postura muda completamente. A professora, que estava rindo dele antes, agora não sabe o que fazer. Ela fica em choque, não acreditando no que está vendo. Ele resolve o problema com uma precisão impressionante, como se fosse um gênio da matemática. Blair pede licença para sair e ir ao banheiro, e a professora, sem saber o que pensar, deixa ele ir. Enquanto isso, a turma fica em silêncio, pensando que ele acertou por sorte. Mas Bulani, agora completamente impressionada, fica ali parada, tentando entender como ele fez aquilo. Ela não acredita que alguém que parecia tão perdido conseguiu fazer algo tão incrível. No corredor, Blair tenta processar o que acabou de fazer. Ele se sente meio estranho, pensando que até a professora talvez demorasse mais tempo para resolver aquele problema. Mas, sem perceber, algo mais está acontecendo. De repente, tudo ao seu redor começa a distorcer, e uma sensação estranha toma conta dele. Blair, sem saber, foi transportado para outra dimensão, onde as leis da física e da matemática não faziam mais sentido. E é aí que a história de Shenlong, um professor que vive para matemática e que estava prestes a receber um prêmio top na área, começa a se misturar com a de Blair. Shen era o tipo de cara super focado, que nunca imaginou que sua realidade ia virar de cabeça para baixo de um jeito tão insano. Tudo começou enquanto Shen estava tirando um cochilo durante um exame crucial. Em um momento de total confusão, ele até pediu ajuda para o grande cientista Newton, tentando entender o que estava acontecendo, mas para sua surpresa, Newton não disse nada. O cientista ficou em completo silêncio. A única explicação que Shen conseguiu imaginar foi que, talvez, a maçã de Newton tivesse caído tão forte na cabeça dele que o fez perder completamente a razão. E então, a realidade começou a mudar. Shen percebeu que não estava mais no mundo que conhecia. Ele estava dentro do corpo de um estudante falho, um verdadeiro fracassado de escola. E o mais louco, ele entrou em um mundo onde a matemática era super respeitada, mas, ao mesmo tempo, ninguém parecia entender direito como ela funcionava. Shen ficou completamente perdido. Como é que as coisas podiam ser tão complicadas nesse novo mundo? No seu mundo, até os estudantes do ensino médio resolviam problemas de matemática como se fosse brincadeira, rapidinho. Mas ali, até as tarefas mais simples pareciam um desafio enorme. Ele não entendia como as pessoas conseguiam viver em um lugar onde a matemática, uma coisa que ele dominava, era tratada quase como um mistério, com um respeito excessivo. Enquanto isso, Blair, o estudante desse novo mundo, estava tentando descobrir como sobreviver ali. Ele sabia que não podia voltar atrás, e por isso, tomou uma decisão ousada. Ele iria se tornar um grande matemático nessa nova realidade. Sem perder tempo, começou a andar pelo corredor com confiança, pronto para enfrentar qualquer desafio. Mas algo muito estranho aconteceu. De repente, apareceu uma figura sem rosto no canto do corredor,
uma silhueta misteriosa. E então, houve uma explosão de energia, e o menino e a menina se separaram instantaneamente, como se tivessem sido arremessados para direções opostas. A realidade ao redor deles parecia começar a desmoronar. Shenlu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Ele tentou falar, mas não conseguia encontrar as palavras. Tudo parecia estar virando uma bagunça. A garota, por sua vez, olhou para Shenlu com uma cara de raiva, e ele, sem saber o que fazer, se desculpou na hora. Ela parecia ainda mais irritada, com as bochechas vermelhas de vergonha e raiva. Shenlu, sem saber o motivo de tanta raiva, tentou se aproximar para ajudar, mas foi surpreendido pela reação dela, que explodiu em um frenesi de raiva. A garota, com um olhar furioso, o acusou de ser um pervertido. Shenlu ficou completamente paralisado. Ele não conseguia entender por que estava sendo tratado assim. Afinal, ele nem tinha se aproximado dela, e agora estava sendo acusado de algo tão grave. Tentou explicar calmamente que não tinha culpa, que ela foi quem esbarrou nele, por acidente, caiu em cima dele. Mas a situação só ficou pior. Ela parecia ainda mais irritada, e Shenlu percebeu que estava em um grande problema. Mas ele não ia deixar isso passar em branco. Com os punhos cerrados e o corpo todo tenso, Shenlu se preparou para defender sua honra. Enquanto isso, a garota parecia estar se transformando diante dele, com uma postura ameaçadora e uma aura de vingança. Ela começou a invocar poderes de seu mundo, e Shenlu percebeu que ela estava controlando o fogo. O suor começou a escorrer em seu rosto, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Ele não tinha medo dos poderes dela, mas sabia que a situação estava saindo totalmente do controle. O rival da garota, que estava observando toda a cena, decidiu se meter na brincadeira. Ele começou a fazer piadas e invocar seus próprios poderes, chamando pelo antigo deus das trevas. O pentagrama que ele desenhou de repente explodiu em chamas intensas, iluminando tudo ao redor com uma luz assustadora e ao mesmo tempo fascinante. A garota, com a mão envolta em fogo, estava pronta para atacar, e Shenlu ficou completamente em choque. Ele não sabia o que fazer, mas uma coisa ele tinha certeza: precisava se proteger. Sem perder tempo, o rival lançou um ataque. Jatos de fogo começaram a voar em direção a Shenlu, que, agora completamente ensopado de suor frio, se viu em uma situação desesperadora. Seu rosto estava marcado por queimaduras, e ele estava numa condição deplorável. Foi nesse momento que percebeu que a magia era sua única chance de sobreviver naquele mundo. A luta não era só sobre sua honra, mas sobre a própria vida. Com o calor das chamas ao seu redor, Shenlu ficou completamente vulnerável. A garota, sem piedade, o atacava com bolas de fogo que o atingiam com força. Ela o chamava de sem-vergonha, e a sensação de estar em um pesadelo só piorava. Foi então que a mente de Shenlu entrou em ação. Ele sabia que precisava agir rápido, encontrar uma forma de acalmar a garota e, quem sabe, ganhar sua confiança. Não podia deixar que fosse tarde demais. Um homem de verdade tentava, com todas as forças, encontrar uma forma de se redimir. Ele reconhecia seus erros e pedia desculpas sinceras à garota, tentando apagar a raiva dela. Mas ela não parecia disposta a aceitar só palavras. Mesmo depois do pedido, ela ainda segurava uma chama na mão, pronta para continuar a fúria. Então, em um ato desesperado, o homem desapareceu em um piscar de olhos, deixando para trás apenas o fantasma de sua presença. A garota, agora sozinha, estava tomada por uma raiva imensa. Sua fúria era incontrolável, e a perda parecia estar consumindo tudo dentro dela. O ódio que ela sentia, embora tivesse todo o direito, parecia ter perdido seu propósito. Ela estava furiosa, não apenas pela situação, mas pelo fato de que seu alvo havia sumido. Shenlu, agora com todas as suas forças, tentava se afastar do perigo. Sua velocidade era impressionante, até capaz de deixar qualquer velocista para trás. Mas ele não conseguia aceitar ou entender esse novo mundo. O fato de magia e ciência coexistirem tão naturalmente ali o deixava completamente confuso, e essa confusão começava a consumir sua mente. Seus olhos estavam arregalados, misturando medo e surpresa, enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Sua mente estava a mil, com uma dor insuportável de tantos pensamentos conflitantes, e a sensação de que ele estava perdendo o controle sobre si mesmo era cada vez mais forte. Shenlu sentia como se estivesse afundando em um abismo, e a escuridão ao seu redor era aterrorizante. Em meio ao caos, uma figura estranha apareceu diante dele. Um menino, vestido com roupas antigas de nobreza, chamava desesperadamente pelo pai. Mas não havia resposta. O silêncio era absoluto. O menino gritava mais alto, cada vez com mais desespero, mas ninguém respondeu.
Isso fez Shenlu se sentir ainda mais perturbado. Ele não entendia onde estava, o que estava acontecendo, ou quem era aquela criança. A cena mudou de repente. Uma menina, acompanhada de uma criança pequena, abaixava a cabeça com tristeza diante de uma imensa mansão. Ao seu lado estava um garoto que trazia uma notícia pesada. Um general havia dado a vida pelo país. O homem entregou à menina e seu filho uma caixa comemorativa e pediu que não se entristecessem demais, que seguissem em frente, pois um novo ciclo estava prestes a começar para sua família. Enquanto isso, os servos da mansão cochichavam sobre a nova empregada, vindo de uma família aristocrática, que, após a morte do marido, havia caído na pobreza e agora lutava para sustentar a si mesma e ao filho. Em outro lugar, um garoto radiante encontrou sua mãe, sorrindo ao contar uma ótima novidade. Ele havia sido aceito na Academia Shandong. A mãe, com os olhos cheios de lágrimas, pediu-lhe para se esforçar e fazer o seu melhor. Observava seu filho com um misto de alegria e tristeza, sentindo que ele estava crescendo e traçando um caminho brilhante. No entanto, não esqueceu de lhe dar um conselho importante, que ele não se perdesse em fantasias, mas se dedicasse ao estudo com equilíbrio e disciplina. Enquanto isso, Blair, exausto, tentava alcançar um livro em uma prateleira alta de uma biblioteca antiga. Um velho sábio e careca se aproximou, pedindo que ele tentasse mais uma vez, garantindo que ele poderia ficar na biblioteca até a noite para estudar. Determinado, Blair passou a noite ali, devorando livros e absorvendo o máximo de conhecimento possível. Seu objetivo era claro: ele queria devolver à sua família a honra e o respeito que um dia tiveram. No entanto, apesar de tanto esforço, ele não conseguia fazer nem mesmo uma simples bola de fogo. Os discípulos ao redor riam dele, se divertindo com sua incapacidade. Ele era visto como um jovem sem talento, um nobre arruinado, destinado ao fracasso. Blair estava desanimado, com as palavras cruelmente zombadoras dos outros ecoando em sua mente. Ele se sentia como um fracasso, um advogado sem importância, prestes a ser expulso da academia. Pensava em pedir desculpas aos pais, por não ter talento suficiente. Mas, de repente, algo surpreendente aconteceu. Uma colega com óculos, chamada Molly, apareceu diante dele, preocupada e assustada. Blair, atordoado, não conseguia entender como ela o havia encontrado ali. Molly lhe disse que a aula de teoria dos bruxos já havia começado e que ele nem sequer tinha começado a se preparar. O que parecia ser o início de uma nova etapa para Blair, cheia de desafios e promessas, estava prestes a ser interrompido por mais um obstáculo inesperado. Blair pensou que talvez alguém realmente se importasse com ele, mas antes que pudesse refletir mais, uma menina apareceu e o ajudou a se levantar. Ele, envergonhado, agradeceu rapidamente. Logo depois, uma velha professora começou a falar sobre os 4 elementos mágicos que governam o mundo: terra, fogo, vento e água. Blair ficou fascinado ao perceber que, neste mundo, as pessoas nasciam com habilidades mágicas ou eram comuns. E a magia, assim como a ciência, era essencial. A academia onde ele estudava era descrita como portal para o verdadeiro conhecimento mágico. Com entusiasmo, o professor explicou como os mágicos usavam feitiços, gestos e poder espiritual para manipular os elementos. Ele ressaltou que, para usar a magia eficazmente, eram necessárias habilidades naturais. A academia, onde se adquiria o conhecimento arcano tanto de magia quanto de matemática, era o lugar onde a verdadeira magia acontecia, integrando essas duas dimensões. No entanto, para as crianças da turma, a felicidade da aula acabando era clara, mas havia um certo desdém. As aulas dos professores mais velhos eram tidas como entediantes e exaustivas. Após o fim da aula, enquanto o velho professor se preparava para sair, algo estranho aconteceu. Alguém, sem aviso, mexeu nas suas anotações, interrompendo seu momento de descanso. Blair, sempre curioso, se aproximou e o professor, já cansado de tantas perguntas, perguntou o que ele queria saber. Com os olhos brilhando de curiosidade, Blair questionou se seria possível dominar a magia sem ter as habilidades naturais. O professor, com um sorriso simpático, explicou que não era possível controlar os elementos mágicos sem essas habilidades. Na sala de aula, Blair se sentia mal. Ouviu os outros alunos zombando dele, chamando de sonhador sem talento. Alguns riam, dizendo que ele jamais se formaria na academia e um deles, de forma irônica, sugeriu que ele acabaria trabalhando na fazenda de seu pai. Toby, aparentemente o único amigo de Blair, até lhe ofereceu um pedaço de pão, mas Blair não entendia o motivo da gentileza de Toby, que parecia esconder algo sob seu sorriso. De repente, Molly apareceu na sala.
Toby, apressado, se despediu e saiu, e Blair pensou que talvez Molly quisesse dizer algo importante. Mas, ao invés disso, ela correu para fora da sala, dizendo apenas que a professora Bulani o esperava após a aula. Blair, ainda confuso, decidiu ir até o professor após a aula. Sentado sozinho, Blair pensava sobre Molly e sua atitude estranha. Ele achava que ela queria lhe contar algo relevante, mas sua ansiedade estava à flor da pele. A tristeza, no entanto, era constante. Blair sentia que, apesar de ser excelente em matemática, não possuía nenhuma habilidade mágica, o que o tornava impotente naquele novo mundo. Ele refletia sobre a importância das mãos na manipulação dos elementos e, apesar das dúvidas, decidiu não desistir. Concentrou-se, mais uma vez, tentou invocar o fogo, visualizando a técnica da bola de fogo. Para sua surpresa, algo mágico aconteceu. Blair sentiu uma onda poderosa de energia espiritual. Tudo ao seu redor parecia vibrar com uma força incrível, e ele sentia que estava no controle. Não era só técnica, era acreditar em si mesmo. Uma chama começou a surgir em suas mãos, e ele se viu envolto em um fogo radiante. Seus olhos brilharam, e ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele, que sempre duvidou de sua capacidade, agora estava dominando a magia de um jeito que jamais imaginou ser possível. Com a bola de fogo em suas mãos, Blair sentiu uma transformação profunda, como se, ao dominar a magia, tivesse também conquistado o controle sobre sua própria vida. O garoto, antes desacreditado e visto como um fracasso, agora possuía um poder imenso que poderia mudar seu destino. O sorriso em seu rosto refletia essa mudança, não só física, mas também emocional e espiritual. A magia, finalmente, estava ao seu alcance, e o futuro de Blair parecia estar mais quente, cheio de possibilidades, do que ele jamais imaginara. Ele ficou fascinado com o poder que agora tinha. A bola de fogo, tão simples e ao mesmo tempo tão potente, poderia iluminar e aquecer tudo ao seu redor, substituindo até o sol em certos aspectos. Enquanto refletia sobre isso, ele estava sentado sozinho em um auditório, imerso em seus pensamentos. A chama que agora dominava suas mãos não saía de sua mente, e ele viajava entre os mundos mágicos e os pensamentos mais profundos. Mas, de repente, algo despertou. Ele havia se esquecido de algo importante. Precisava ir até a casa do professor Buller imediatamente. Como pudera esquecer disso? Sem perder tempo, ele correu até a casa do professor. Ao bater na porta e entrar, ele se apresentou como Shenlu, mas no fundo, ele sabia que naquele novo mundo, seu verdadeiro nome era Buller. O calor estranho que sentiu no ambiente fez seu rosto ficar vermelho de vergonha. Algo no ar parecia acolhedor, quase carinhoso, e ele se sentiu desconfortável com a intensidade do momento. O professor estava curvado, trabalhando, e Blair podia ver detalhes que normalmente estariam ocultos, fazendo sentir-se ainda mais embaraçado. O que seria que o professor pensaria de sua mente tão sensível? Quando Buller finalmente percebeu sua presença, olhou para ele com um sorriso travesso. O que são essas colinas encantadoras? Ele perguntou, deixando o garoto completamente sem palavras. Blair, paralisado pela situação, não conseguiu mais do que ficar em silêncio. A professora, distraída, pediu que ele a ignorasse, já que estava ocupada fazendo cálculos de uma maneira estranha, em uma posição incomum. Após um momento de desconforto, o garoto conseguiu perguntar o motivo de ter sido chamado à sala do professor. A professora, animada, pediu que ele se sentasse, mas Blair ainda estava nervoso e hesitante, sem saber como se comportar. Ele se acomodou à mesa do professor, com os olhos bem abertos, tentando entender o que estava acontecendo. Então, a professora lhe entregou uma folha de papel e uma caneta, com um problema matemático para resolver. A professora pediu que ele tentasse resolver o exercício, e embora Blair estivesse tentado a desistir, ela o incentivou a não se apressar e realmente tentar. Em questão de segundos, ela ficou boquiaberta ao ver que ele havia resolvido o problema com uma facilidade impressionante, sem dificuldades. Ela ainda não conseguia acreditar no que via. Surpresa, a professora perguntou como ele havia conseguido resolver a questão tão rapidamente. Levantando-se, mal contendo a empolgação, ela o agarrou, ansiosa para entender como ele havia feito aquilo. Ela mesma havia levado muito mais tempo para chegar à solução. A professora, curiosa, perguntou se ele já havia resolvido problemas desse tipo antes. Com um sorriso inocente, ela insistiu para que ele lhe explicasse como tinha feito aquilo. Blair, ainda um pouco perdido, decidiu revelar seu segredo. A professora, com os olhos brilhando de curiosidade, ficou radiante com a explicação. Nesse momento, ele passou a ver a professora de uma forma mais leve, quase ingênua. Ele explicou que não era necessário somar todos os números individualmente.
Havia um método mais rápido para chegar à resposta. A professora, que havia resolvido o problema de forma tradicional, ficou impressionada com o método de Blair e demorou a aceitar que havia outra maneira de resolver. Ela estava convencida de que só existia uma forma de fazer as contas, mas Blair tinha mostrado uma nova perspectiva. Blair, agora mais confiante, explicou que sua solução era diferente. Ele começou a mostrar que havia outro jeito de fazer os cálculos, mas antes, era necessário identificar um padrão. A professora ficou ainda mais empolgada com o novo método. Ela anotou tudo, sentindo-se como uma aluna ansiosa para aprender. Blair, agora no papel de professor, começou a dar aulas entusiásticas, fazendo várias perguntas à sua aluna, que respondeu com entusiasmo. Ela se mostrou muito aplicada e curiosa. Quando ele a elogiou, pediu que ela se sentasse novamente. Blair, começando a se acostumar com o papel de professor, repetia com confiança. Além da multiplicação, há outros métodos para resolver. A explicação de Blair causou uma grande surpresa. A professora, aos poucos, começou a perceber que um problema podia ter várias soluções. Ela olhou as anotações dele e começou a entender que seu método poderia ser realmente mais eficiente. Blair continuava elogiando seu aluno, cheio de entusiasmo, e contou-lhe mais um segredo. Os cálculos poderiam ser feitos também com o uso de certas fórmulas. Isso fez a cabeça da professora ferver. Ela estava tão concentrada na informação que seus pensamentos ficaram uma bagunça. Era como se tudo ao seu redor tivesse começado a falhar. O menino, por sua vez, começou a achar que a matemática do ensino fundamental era muito difícil para o mundo mágico. E, de fato, ele estava certo, porque a professora parecia não perceber o que acontecia ao seu redor. Ela estava completamente absorta. De repente, Bulani olhou para o menino e perguntou se ele havia inventado um novo método de resolver o problema sozinho. Blair, com um sorriso travesso, começou a rir. Ele disse que tinha, sim, criado uma nova forma de calcular, embora na verdade a descoberta tivesse sido feita por um cientista famoso do seu mundo. A professora, encantada, agarrou a mão do menino e, com um sorriso de adoração, o chamou de gênio. Ela estava convencida de que ele poderia se tornar um cientista brilhante. A professora, muito próxima de Blair, estava tão empolgada que ele podia até ouvir a respiração dela, o que o deixou ainda mais nervoso. Blair ficou extremamente envergonhado, sem saber como lidar com aquela situação. A professora parecia estar criando um plano secreto, pensando em algo, mas ela não dizia nada. E então, sem mais nem menos, ela quebrou o silêncio com uma proposta alegre. Ela disse que, se ele quisesse, poderia se tornar um matemático notável. Blair imediatamente protestou. Ele não queria ser um matemático famoso, queria ser mágico. A professora, com um tom doce, afirmou que ele possuía habilidades matemáticas incríveis, como um verdadeiro dom da deusa Minerva. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ele não tinha nenhum talento mágico. Blair, no entanto, insistiu que a matemática era sua verdadeira paixão. A professora persistiu, acreditando que a matemática o levaria a um lugar muito alto na sociedade, e estava certa de que isso aconteceria. Ela queria incentivá-lo a seguir esse caminho, estava disposta a fazer o que fosse necessário para fazer da matemática uma parte importante da vida dele. Porém, Blair era firme como uma rocha em sua decisão de ser mágico. Ele pediu desculpas por não se deixar convencer, mas sabia que poderia facilmente se tornar um grande matemático no mundo da magia. Afinal, ele tinha teorias incríveis para expressar. Apesar disso, Blair estava com a consciência pesada. Ele não queria passar as descobertas de outros cientistas como suas próprias, nem queria trazer o conhecimento dos grandes gênios do seu mundo para o mundo mágico. No fundo, a matemática parecia algo sem valor para ele naquele novo mundo, onde seu sonho era se tornar um mágico todo-poderoso. A professora criativa, no entanto, não deixou seu aluno escapar tão fácil. Ela sugeriu que eles fizessem uma aposta. Ela lembrou que, em breve, haveria um exame de magia, e seria nesse exame que se decidiria se Blair continuaria na academia ou não. O menino ficou deprimido só de pensar na possibilidade de ser reprovado e expulso. A professora, por sua vez, não parava de lembrá-lo. Ele precisava passar no exame de magia, ou nunca se tornaria um verdadeiro mágico. Blair, curioso, olhou para ela, tentando entender o que ela queria dele. A professora, sem pressa de se despedir, fez a aposta. Blair não deveria se tornar matemático, mas precisava passar no exame de magia matemática. Caso contrário, ela o faria desistir da magia e ele teria que se tornar assistente dela na academia, ajudando-a a estudar matemática pelo resto da vida. A professora estava convencida de que Blair falharia na aposta. Ninguém acreditava que ele fosse ter sucesso com as habilidades mágicas. Mas Blair,
Sem hesitar, aceitou o desafio. Buller, com sua teimosia, não conseguia tirar da cabeça a imagem de sua professora sedutora. Aquela lembrança não saía de sua mente, e a aposta entre eles estava constantemente presente em seus pensamentos. Em meio a tudo isso, ele decidiu focar em seus estudos de magia. De repente, ele percebeu uma garota no corredor, mas já era tarde demais. Eles colidiram sem querer. O impacto foi tão forte que parecia que suas almas, corpos e destinos estavam entrelaçados, como se fossem puxados para direções opostas. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés, e as leis da gravidade não se aplicassem mais. Ele tinha a sensação de estar vivendo um déjà vu. A dor foi tão intensa que ele quase perdeu a compostura. O medo, a vergonha e a dor fizeram o menino tremer descontroladamente. A garota que colidiu com ele, estranha e furiosa, sentiu um toque involuntário de sua mão, e isso foi o suficiente para acionar sua fúria. Ela o chamou de desavergonhado. Mas antes que pudesse se descontrolar completamente, a jovem se virou de repente. Com um gesto decidido, começou a invocar magia de fogo. A bola de fogo surgiu, assustadora, mas também fascinante. Buller, assustado, não esperava que a jovem fosse testar sua magia nele. Sem perder tempo, ele fugiu e se escondeu, preocupado com o que poderia acontecer. A garota, visivelmente irritada, sentiu que não havia podido descontar toda sua raiva e, por isso, ainda estava furiosa. Mas algo, talvez a intervenção de seus anjos da guarda, fez com que o desastre fosse evitado, e ele conseguiu escapar sem se tornar cinzas. Dentro da academia, o professor ficou surpreso ao encontrar uma Isaiah devastada em seu escritório. A garota estava claramente triste, e a razão de sua angústia logo veio à tona. Ela tinha se encontrado 2 vezes com um pervertido na escola, e isso a deixou furiosa. A professora, sentindo uma profunda empatia pela jovem, também ficou irritada. Isaiah prometeu que da próxima vez, puniria o responsável com uma bola de fogo. A conversa rapidamente mudou de rumo, e Isaiah, ainda cheia de orgulho e determinação, falou sobre sua habilidade de resolver problemas de forma mais rápida do que a professora. A calma professora, embora não negasse a agilidade de Isaiah, comentou que resolver um problema em tão pouco tempo era quase impossível. A professora questionou se algum gênio, seria capaz de fazer algo tão incrível. Foi aí que a professora se lembrou de Buller. Ele tinha conseguido resolver um problema em apenas 1 minuto. Ela confessou que nunca havia visto uma abordagem tão única e eficiente para resolver um problema, algo como encontrar padrões e usar a multiplicação e fórmulas de maneira tão eficaz. Isaiah ficou atônita, surpresa e, ao mesmo tempo, invadida por uma forte inveja. Como poderia aquele garoto simples ter feito uma descoberta tão impressionante? Isaiah, ainda atordoada, procurou a professora e, com um brilho nos olhos, a pressionou para saber mais sobre o jovem gênio. Buller se tornará, para ela, uma espécie de ídolo, alguém digno de adoração, ao mesmo tempo, de uma inveja ardente. A professora, já cansada da insistência de Isaiah, não teve escolha senão dizer onde encontrar o garoto. Isaiah, destemida e imbatível, não via obstáculos. Ela só tinha um objetivo em mente: encontrar Buller. Sem cerimônia, Isaiah entrou na sala de aula e declarou, com firmeza, que queria ver Buller imediatamente. Toby, surpreso com a atitude da garota, ficou nervoso. O cheiro de pólvora parecia no ar, e ele percebeu que estava prestes a se meter em encrenca. Buller, então, se escondeu debaixo da mesa, com um olhar suplicante, pedindo que ninguém revelasse seu paradeiro. Ele estava começando a perceber que sua situação estava cada vez mais difícil. Toby, astuto como sempre, fingiu ingenuamente que aceitaria a solicitação de Isaiah. Mas Buller, sem saber, estava em uma situação delicada, prestes a ser descoberto. Uma faísca poderia gerar um grande desastre, e a tensão aumentava a cada momento. A expressão no rosto do amigo de Buller deixou claro que algo terrível estava acontecendo na cabeça do menino. A sala de aula estava silenciosa, carregada de tensão. O ar cheirava parafina, e todos sabiam que não havia como escapar dos olhos atentos de Isaiah. Mesmo assim, o terror era palpável. Buller sentiu uma confusão crescente em sua mente e perguntou ao amigo por que seus colegas olhavam para ele como se estivesse morto. Toby, visivelmente abalado, não conseguiu encontrar palavras por um longo tempo. Parecia até temeroso de falar sobre o que havia visto e ouvido recentemente. Buller, com a ansiedade tomando conta, implorou para saber a verdade. Ele precisava entender por que Isaiah o perseguia tanto. Finalmente, Buller descobriu o nome de sua perseguidora, Isaiah. Agora, ao menos, ele sabia com quem estava lidando.
Olhando para seu amigo com tristeza, Buller percebeu o quanto ele era ingênuo, tão imerso em livros e trabalho de meio período que nem sequer sabia quem era Isaiah. Quem seria essa tal Isaiah? Buller nunca havia encontrado uma pessoa tão fanática e implacável. Toby, tentando explicar, contou a Buller que Isaiah tinha muitos admiradores dispostos a fazer qualquer coisa para protegê-la. Eles seriam capazes de matar qualquer um que a ofendesse. Buller, então, lembrou que estavam na Academia Shandon e explicou, de maneira um tanto desiludida, que sua escola ficava na Baker Avenue, na cidade de Io. Toby, surpreso com o conhecimento de seu amigo, ficou sem palavras. Ele não imaginava que Buller soubesse tanto sobre a cidade. Toby, então, fez uma revelação. O prefeito de Yabo, a cidade onde estava localizada a academia, era pai de Isaiah. Um arrepio percorreu a espinha de Buller. Ele finalmente entendeu a gravidade da situação. Desesperado, ele perguntou ao amigo se havia alguma chance de Isaiah perdoá-lo se ele pedisse desculpas. Toby, com um olhar sombrio, disse que ele nunca deveria ter entrado em conflito com Isaiah. Caso contrário, poderia ser expulso da academia. Buller, já sem esperanças, aceitou parcialmente as palavras de Toby. Ele sabia que sua situação era difícil. Ele não acreditava que conseguiria passar no exame de magia e continuar na academia. Afinal, para se formar naquela instituição, era preciso ter habilidades mágicas, e todos os alunos do segundo ano precisavam fazer um exame de magia. Quem falhasse seria expulso. Embora o exame fosse considerado fácil, todos os alunos estavam convencidos de que ele seria difícil para Buller. Pensando sobre a aposta feita pela professora, Buller começou a entender por que ninguém acreditava em suas habilidades mágicas. A academia, com suas múltiplas disciplinas, como matemática, história e filosofia, era um lugar onde mágicos e cientistas gozavam de grande prestígio. Mas, para ter sucesso, era preciso ser capaz de se destacar em magia. Buller, por mais que tentasse, não via como conseguiria fazer isso. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, a tensão só aumentava. O pai de Isaiah, furioso com seu comportamento, o repreendeu. A calma que Buller costumava encontrar na leitura de livros agora parecia distante. Sua mente estava turvada pela frustração e pelo medo do que viria a seguir. Mas as coisas só pioraram quando ele se deparou com Bed, um colega, que o agarrou pelo peito, interrompendo seus pensamentos. Toby, vendo a cena, não conseguiu ficar em silêncio. Ele não suportava ver seu amigo sendo humilhado. Com a raiva tomando conta de si, Toby estava prestes a reagir. Ele sabia que Buller era um amigo fiel, completamente indefeso e amante da paz, e não podia permitir que o intimidassem. A reação de Toby surpreendeu Bed, que congelou por um momento, perguntando por que o amigo estava se intrometendo. Toby, descontrolado, gritou que Buller era seu amigo e que qualquer coisa que acontecesse com ele era problema dele também. O confronto parecia iminente. Bed, com os olhos brilhando de raiva, prometeu que se vingaria de Toby, mas saiu da sala, acompanhando seus amigos. Buller, por um momento, pensou que a briga aconteceria, mas, para sua surpresa, nada mais aconteceu. Toby, embora tenha enfrentado um momento de tensão, não foi atingido por novos ataques. Para Buller, o comportamento de Toby era um verdadeiro mistério. Ele não sabia o que pensar sobre a lealdade do gordo, mas, no fim, sabia que era um amigo verdadeiro, disposto a lutar por ele em qualquer circunstância. Buller hesitou antes de pedir ajuda a Toby, mas, sem dúvida, seu amigo sempre se mostrou leal. Com um sorriso no rosto, Toby garantiu que, se Isaiah tentasse atacá-lo com bolas de fogo, ele estaria ao seu lado para defendê-lo. Eu te protejo da fúria dela, mas você só pode ser derrotado por suas próprias mãos, disse ele, e Buller, aliviado, percebeu que tinha um amigo verdadeiro ao seu lado. Com alguém assim, poderia enfrentar qualquer desafio, até mesmo as maiores dificuldades. Mas, é claro, o melhor seria evitar problemas com Isaiah. Chegou o tão esperado exame de magia. Os alunos precisavam demonstrar sua habilidade com o controle do elemento fogo, uma das magias mais básicas, mas que exigia precisão. A tarefa era simples: lançar uma bola de fogo em um alvo. O arrogante Bader foi o primeiro a tentar, cheio de confiança. Com um movimento rápido, ele ordenou que o fogo obedecesse à sua vontade, e uma chama intensa explodiu de sua mão, atingindo o alvo com perfeição. Bader passou no exame com facilidade e continuou, convencido de que sua habilidade era incomparável. Quando chegou a vez de Toby, ele estava visivelmente nervoso. Buller sabia que seu amigo, um tanto desajeitado, provavelmente teria dificuldades. Toby, no entanto, se concentrou e convocou o elemento fogo.
Depois de um esforço considerável, uma pequena bola de fogo, mais parecida com um vagalume, surgiu de sua mão e seguiu seu curso até o alvo. Era o suficiente para garantir sua aprovação, e o professor, com um olhar compreensivo, sorriu para Toby, que não conseguia esconder a felicidade de ter passado no exame. Enquanto isso, Buller se perguntava como ele faria. O professor, que já tinha suas dúvidas sobre as habilidades mágicas do garoto, sabia que Buller era sem talento para magia. Ele não acreditava que o menino fosse capaz de criar sequer uma bola de fogo microscópica. Com pena, o professor anunciou que todos os alunos do segundo ano haviam sido aprovados no exame, mas, para Buller, isso não parecia ser uma vitória. Seu coração apertou ao perceber que o professor estava tentando poupá-lo de mais humilhação. Bader, entretanto, não deixou passar em branco a situação de Buller. Ele ficou irritado ao perceber que o professor não havia chamado Buller para o exame. Com um sorriso sarcástico, Bader exigiu que Buller se apresentasse, claramente esperando ver sua derrota. Sem ele, o exame não estaria completo, disse ele, apontando para Buller. Os outros alunos começaram a rir, zombando do garoto, e Buller sentiu o peso do olhar de todos sobre si. O professor, visivelmente incomodado com a pressão, perguntou se Buller estava pronto para tentar. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que nada de bom aconteceria. Bader e seus amigos se divertiam, rindo da situação e humilhando Buller ainda mais. Ele estava prestes a ser mais uma vez motivo de escárnio. Enquanto isso, Toby, preocupado, se aproximou de Buller e colocou a mão em seu ombro, tentando confortá-lo. Ele sabia que, naquele momento, Buller precisava de coragem para enfrentar o desafio. Buller, com os lábios apertados em uma linha fina, fez uma pausa. Ele estava claramente dividido, mas, depois de um momento de reflexão, decidiu que tentaria. Ele arregaçou as mangas e declarou com determinação que não desistiria. A reação imediata de Bader e seus amigos foi rir ainda mais alto, caindo no chão de tanto deboche. Eu realmente pensei que ele iria fazer isso? Um milagre! Zombaram. A tensão aumentou, e todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Buller, com um olhar fixo no desafio à sua frente, estava prestes a enfrentar o maior obstáculo de sua vida. E, seja qual fosse o resultado, ele sabia que o apoio de Toby era o que o manteria firme, não importa o que acontecesse. A multidão que aguardava o resultado começou a murmurar, dizendo que Buer estava se envergonhando sem motivo. Bulagi se aproximou dos alunos, e o examinador, de repente, gritou pedindo que todos se calassem. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. O professor Anthony então olhou para Buer e perguntou se ele tinha certeza de que queria fazer o exame. Buer, com confiança, se virou para ele e respondeu afirmativamente, dizendo que estava pronto para tentar. O professor, impressionado, fez um comentário positivo sobre sua coragem, elogiando-o, independentemente do que acontecesse a seguir. Quando Buer recebeu a autorização para começar, ele se aproximou do alvo. Respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, e se concentrou. Fez alguns gestos com as mãos e começou a recitar o feitiço, com o olhar fixo no centro do alvo. Ele se preparou para lançar a magia, chamando fogo para si, e esperava passar no teste. No momento em que terminou de pronunciar as últimas palavras do feitiço, ele fez um gesto rápido, tentando liberar seu poder. A poeira levantada pela força do movimento fez com que aqueles próximos a ele fechassem os olhos, tentando se proteger. Mas, mesmo após a magia, nada aconteceu. Apenas o vento soprou levemente, sem nenhuma chama ou magia visível. Os amigos de Bader, já esperando um erro, começaram a rir e a zombar, achando que Buer estava apenas fazendo um show para eles. Mas, Buer não desistiu. Ele continuou repetindo o feitiço, uma vez, duas vezes, até que, finalmente, uma enorme explosão de fogo surgiu de suas mãos. A cabeça de um dragão de chamas foi projetada em direção ao alvo e explodiu em uma nuvem de fogo. Bader e seus amigos ficaram boquiabertos, assim como os professores, Anthony e Bulagi, que estavam completamente surpresos com o que viram. O alvo foi destruído completamente, deixando apenas uma fina fumaça preta. O examinador, ainda atônito, anunciou que Buer havia passado no exame. Até Bader, o valentão, não conseguiu esconder seu espanto diante do que acabará de acontecer. Ele nunca imaginou que Buer, considerado um fraco, fosse capaz de algo assim. Toby, o amigo fiel de Buer, também estava impressionado. Ele não sabia que seu amigo tinha tanto talento escondido. Bader, ainda em choque, perguntou como Buer havia conseguido fazer aquilo, enquanto seus amigos riam, zombando do que tinham acabado de testemunhar.
O professor Anthony chamou Buer para conversar e, de forma curiosa, perguntou como ele tinha conseguido realizar tal magia. Buer, sem entender muito bem, apenas confirmou o que havia feito, ainda um pouco confuso. O professor, olhando para Buer com um sorriso, explicou que pessoas como ele, que não possuíam habilidades mágicas comuns, eram chamadas de deuses abandonados. E Buer, aparentemente, era um dos poucos a possuir tal domingo. Era algo extremamente raro, e parecia que os deuses finalmente haviam recompensado Buer por seu potencial escondido. Anthony, impressionado, elogiou Buer pela velocidade e força de seu feitiço. Ele reconheceu que o jovem tinha um grande potencial para se tornar um grande mágico. Buer, ainda um pouco perdido no que estava acontecendo, agradeceu ao professor, mas de repente se lembrou de algo e comentou que gostaria de voltar para seu próprio mundo. O professor, surpreso com o comentário, ficou um pouco desconcertado, achando que talvez Buer estivesse dizendo isso por causa dos livros de ficção científica que estava lendo. Ele até pensou que Buer estivesse confundindo as coisas, mas logo descartou a ideia, dizendo que ele provavelmente estava só brincando. Anthony então, com um sorriso enigmático, passou a mão no bigode e mencionou a lenda do Mestre Sagrado. Ele explicou que, segundo a lenda, o Mestre Sagrado possuía o poder de controlar o espaço e até viajar entre mundos. Embora fosse uma história fantasiosa, algo que ninguém acreditava realmente, a ideia de um poder tão grande atraiu a curiosidade de Buer. Seus olhos brilharam ao ouvir falar em controle do espaço, e ele logo pediu para que o professor repetisse, interessado em saber mais sobre isso. O professor, tentando voltar à realidade, fez um esforço para impedir que Buer se empolgasse demais, mas Buer não se conteve. Ele, agora mais decidido, declarou que queria se tornar um mestre sagrado, o mais alto nível de magia. Isso fez-se perder nos próprios pensamentos. Durante o descanso da academia, que foi concedido após o exame, Buer se dedicou intensamente aos livros da biblioteca. Ele passou horas lendo sobre magia, e descobriu que a magia se dividia em 7 níveis: básico, intermediário, avançado, grande mestre mago, mestre sagrado e, o mais poderoso de todos, o mestre sagrado. Habilidades mágicas eram algo que se encontrava apenas em livros antigos, mas agora, simplesmente, já não existiam mais pessoas com tais poderes. Muitos livros falavam sobre os mestres sagrados, mencionando que eles possuíam a habilidade de controlar a magia espacial e podiam se mover entre diferentes mundos. Era uma lenda, claro, porque o mundo de Buer deveria ser apenas um dos muitos no vasto universo. No entanto, ele havia lido algo que o fez questionar se aquilo poderia ser real. Ele conseguiu viajar, o que sugeria que a magia espacial de fato existia, e aquilo era uma prova concreta de que não se tratava de uma fantasia. O professor Anthony, por outro lado, não acreditava em magia espacial, e, portanto, isso não ajudava em nada na situação atual de Buer. De repente, alguém chamou a atenção de Buer, tocando na mesa ao seu lado. Um velho, irritado, perguntou por que ele estava demorando tanto para ler. Não era hora de perder tempo com livros, e já passava da hora de começar a trabalhar. O administrador da biblioteca, sempre sério, disse que a biblioteca não era lugar para preguiçosos, e que ele já devia estar pronto para se mover. Buer sorriu sem jeito, coçou a nuca e, sem saber o que fazer, continuou seu caminho. Ele estava tão imerso na leitura que mal percebeu como seu corpo estava cansado após tantas horas sentado, o que começou a fazer sua coluna e pernas doerem. Mesmo assim, ele persistiu, até que finalmente chegou ao escritório e entrou no auditório. Todos estavam olhando para ele, e ele logo ouviu sussurros começando a se espalhar. Descobriu que sua bola de fogo ainda era mais poderosa que a do próprio maestro Anthony. Algumas garotas também comentaram sobre sua aparência, sem perceber o quanto ele era atraente. Buer, meio sem saber o que fazer, seguiu em direção ao seu lugar, mas logo notou algo estranho. Havia uma garota sentada na cadeira onde ele normalmente se sentaria. Ele quis gritar, mas quando olhou para ela, seus olhos se abriram em surpresa. O que ela estava fazendo ali era Isaiah, a garota que ele conhecia. Ela estava sentada de forma relaxada, com os pés sobre a mesa. Buer, imediatamente, tentou se afastar, mas Isaiah não parecia querer sair dali. Ela percebeu a presença dele, com um sorriso travesso, se levantou, dizendo que não acreditava que era ele, o mesmo Buer. Buer, constrangido, tentou explicar que tudo tinha sido um grande mal-entendido, mas antes que pudesse terminar, Isaiah gritou alto, chamando de pervertido, sem se importar com a presença dos outros ao redor. A sala ficou em silêncio total. Buer, completamente confuso, não sabia como reagir àquela situação. Ele então, para tentar resolver a situação, começou a recitar um feitiço em voz alta. O comprador,
que estava ao lado, se preparou, adotando uma postura defensiva. Mas, para surpresa de todos, nada aconteceu. Nenhuma magia, nenhuma explosão de fogo. Buer, ainda com o olho aberto, ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Por que a menina não atacava? Foi quando Bulaji, que estava observando a cena, olhou para a professora Isaiah com uma expressão impotente, como se não entendesse por que ela estava impedindo que Buer seguisse com a magia. O professor a encarou tristemente e perguntou por que ela estava usando magia durante a aula, o que parecia fora de lugar. Isaiah tentou se desculpar, mas Bulaji, sem paciência, pediu que ela se calasse por um momento. Ele então, voltando-se para Buer, sugeriu que ele entrasse no escritório. Olhando para Isaiah, ele disse que ela também deveria sair. Isaiah fez uma cara de desgosto, mas não disse mais nada. Buer, ainda irritado, ficou com o rosto fechado enquanto seguia o professor para a saída. A porta bateu atrás deles com um som forte, deixando a plateia em silêncio. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, os alunos continuaram observando em silêncio por alguns minutos, antes de retomarem suas conversas. No entanto, Bader, que estava observando tudo de longe, estava completamente perplexo. O que havia acontecido com aquele garoto? Como ele havia se tornado tão diferente de um idiota aleatório para algo que ninguém conseguia explicar? Enquanto isso, na sala de aula, o professor e os alunos começaram a se reunir. Os estudantes não faziam ideia do porquê tinham sido chamados, mas logo tudo começou a fazer sentido quando o professor explicou a razão do comportamento de Isaiah. Bulaji, com um sorriso carinhoso, comentou que Buer era, na verdade, bastante confiável, e que a garota não deveria discutir mais sobre o ocorrido. Ele disse em voz alta que, já que o professor havia falado, ela deveria simplesmente aceitar a situação e seguir em frente. Isaiah, por mais irritada que estivesse, não teve outra escolha senão se aproximar de Buer e admitir que, depois de observar sua magia, ela estava completamente surpresa. Ele havia superado todas as expectativas dela. Buer, sem querer entrar em muitos detalhes, respondeu que tinha apenas tido sorte e que não se importava muito com isso. No entanto, Isaiah, ainda curiosa, queria saber como ele havia feito isso. Ela perguntou se, para liberar um elemento mágico, era realmente necessário fazer gestos e recitar feitiços. A pergunta pareceu simples, mas Buer ficou desconcertado e, antes de poder responder, Isaiah, não aguentando mais, começou a rir. Ela zombou, dizendo que até uma criança sabia que sim, era necessário fazer gestos e pronunciar feitiços para liberar os elementos mágicos. Buer, sentindo-se desconfortável, ficou com a impressão de que Isaiah o estava tratando como se fosse um novato em magia. Ela parecia se achar uma adulta experiente no assunto, curioso para saber se o professor sabia algo sobre elas. Lani respondeu que, mesmo bruxos poderosos precisavam de feitiços, mas quanto mais alto o nível da magia, menos tempo era necessário para realizá-los. Ela explicou que o uso da magia era um dom, e que os deuses haviam ensinado aos humanos como invocar os elementos através de gestos e feitiços, algo que exigia a iluminação divina. Isaiah, com um sorriso arrogante, não entendeu por que o professor havia respondido tão seriamente a uma pergunta que ela achava boba. Ela simplesmente o ignorou. Bulaji, então, lembrou a todos que para ser um bom mago, não basta saber praticar a magia, mas também é preciso entender a teoria por trás dela. Ele não chamou o jovem para lhe ensinar a teoria, mas sim por um motivo diferente. Isaiah, por sua vez, ofereceu a Buer uma folha dobrada de uma maneira que ele ainda não conseguia entender completamente. A garota explicou que aquela era uma espécie de boletim científico, onde eram publicados artigos importantes sobre magia. Quando Buer leu algumas linhas, seus olhos se arregalaram de surpresa. O nome do professor estava ali, junto ao dele. Como isso seria possível? Isaiah, sorrindo sem jeito, explicou que o artigo era sobre o método de adição, um tema que ela havia ensinado a Buer. O garoto, desapontado, pensou que era melhor ter recebido um pagamento por isso. Afinal, ele estava trabalhando na biblioteca por uma miséria. Mais tarde, ele foi pego distraído, e pediu a ela que esperasse enquanto ele colocava um saco de moedas sobre a mesa. Ele explicou que era uma recompensa de 50 moedas pela publicação. Buer não podia acreditar no que via. Trabalhando na biblioteca por 2 moedas de prata, ele mal tinha o suficiente, e agora estava diante de 50 moedas. No entanto, ele, educadamente, estendeu a palma da mão, recusando a oferta. Sua outra mão estava contraída, como se tentasse impedir a professora de insistir. Ele tentou explicar que não conseguia aceitar tanto, mas, no fim, acabou concordando em dividir a recompensa. Isaiah, sem hesitar, aceitou a proposta, e o jovem ficou com 25 moedas.
Buer estava furioso, pois ele havia falado só por educação, mas ela realmente havia levado a sério suas palavras. Ela até olhou para ele de maneira reprobatória, e o garoto, frustrado, ficou pensando como perdeu 25 moedas por ser educado. Definitivamente, era hora de sair de seu mundo de frustração. Isaiah, por outro lado, parecia ter caído em sua própria armadilha. Depois, Buer fez uma pergunta à mulher sobre o pagamento oferecido pelo jornal, perguntando se realmente pagavam 50 moedas de prata por cada artigo. Isaiah, ainda sem entender, respondeu que não havia pensado nisso antes. Mas, ao refletir sobre a situação, ela percebeu que ele estava certo. Buer, com um sorriso irônico, fez uma sugestão para a professora, uma fórmula começando com o segundo adendo e o quociente de cada termo anterior igualando-se a um valor constante. Isso, talvez, pudesse ser aplicado ao seu Marlos. Isaiah parecia perceber algo, e perguntou se ele estava se referindo ao enigma de Rose. Kamada, ainda sem entender, coçou a cabeça e ficou confuso, sem saber sobre o que estavam falando. Lani então explicou, dizendo que o enigma de Rose era um problema matemático antigo, proposto pelos sábios. O enigma dizia que Rose tinha 7 dias, e cada criança tinha 7 sacos. Cada saco continha 7 gatos, e cada gato, por sua vez, tinha 7 gatinhos. Buer, com um olhar sério, respondeu que a solução não estava nos números, mas sim em outro método. A fórmula certa exigiria mais números, e outros métodos poderiam ser aplicados. Lani sorriu ironicamente, perguntando a si mesma se ela poderia realmente resolver o quebra-cabeça com outro método. Ela disse que tinha algumas ideias, mas não queria fazer isso sozinha. Quando a professora finalmente se aproximou, Buer tomou a dianteira e começou a trabalhar no método, dizendo que a solução estava bem ali, a apenas alguns passos de distância. Com os olhos brilhando de interesse, Isaiah decidiu se juntar a ele. Faltavam apenas 5 minutos para as 2 da tarde, e eles começaram a trabalhar no enigma. Com 30 minutos de explicações e cerca de 5 minutos de soluções, eles finalmente resolveram. Isaiah acordou de seu cochilo na cadeira, totalmente surpreendida. Seus olhos se iluminaram com brilho intenso, e ela não pôde deixar de olhar para Buer com admiração. Ele havia resolvido o enigma de uma maneira tão simples, com um método que ela jamais tinha imaginado. Ela olhou para ele, surpresa, e perguntou se ele realmente havia inventado tudo sozinho. O rosto de Buer se fechou por um instante, uma sombra apareceu em sua expressão, e ele fez uma pergunta misteriosa. Você realmente quer saber? A garota ficou ainda mais vermelha, não por vergonha, mas por raiva. Ela olhou para Buer, claramente irritada, e ele, com um sorriso irônico, comentou que não tinha talento. Ele apenas aprendia matemática enquanto seus colegas dormiam. Surpresa com tal afirmação, ficou intrigada, mas não teve tempo para questionar, pois o artigo de Shenlo estava prestes a impactar o mundo inteiro. A reação do jovem, aparentemente irrelevante, causou um grande estrago. Enquanto caminhava pelo corredor de uma sala para outra, Isaiah não conseguia deixar de pensar nas palavras de Buer. Suas palavras fizeram sentido de uma maneira que ela não conseguia explicar. Uma sensação estranha se apoderou dela, como se algo grande fosse acontecer. Então, alguém conhecido apareceu no corredor, mas não era do segundo ano como ela pensava. Era Kamada, mas ele não estava no segundo ano. Ele apareceu no corpo do terceiro ano, o que causou estranheza. A responsabilidade dele era evitar que outras garotas se incomodassem, mas ao virar a esquina, ele simplesmente desapareceu como se tivesse se tornado invisível. Enquanto isso, o jovem já estava no pátio da escola, com o céu limpo e o sol brilhando forte. Ele estava em frente a uma cerca alta, atrás do prédio dos alunos do terceiro ano. Ali, havia uma cerca baixa de pedra que poderia ser escalada com facilidade. Tobi havia mencionado o lugar antes, mas pediu para que ele fosse cuidadoso, pois, se fosse pego, as consequências seriam sérias. Buer escalou a cerca rapidamente, como se tivesse feito aquilo inúmeras vezes antes. O jovem pensava nas palavras do mestre Antônio, que sugerira que, se ele quisesse aprender mais sobre magia, o melhor seria ir para a Academia Diabo. Lá, ele encontraria professores mais experientes e, com certeza, aprenderia algo novo, mesmo fora de sua academia. A cidade de Diabo era surpreendente. Sua arquitetura era tão diferente da do século XXI, e o estilo de vestimenta também era completamente desconhecido. Buer pensou que tudo ali parecia muito luxuoso. Seus olhos então se fixaram em um enorme castelo à frente, que parecia mais uma residência real do que qualquer outra coisa. Ele observou aquele lugar impressionante, sentindo uma sensação de dever cumprido, antes de continuar seu caminho. Ele retirou uma máscara preta do bolso,
que poderia cobrir suas características faciais e impedir que o reconhecessem. Com a máscara no rosto, ele se dirigiu para o saguão à frente, onde uma linda escadaria levava os magos e aprendizes para os andares superiores. Após explicar sua situação para a garota atrás da mesa, o contador perguntou se ele gostaria de receber conselhos sobre magia. O garoto, sem hesitar, aceitou, mesmo sabendo que não fazia parte do grupo dele. A garota então começou a listar os preços, e Buer ficou surpreso ao perceber que não era paga em dinheiro, mas em uma quantia equivalente a moedas de ouro. Uma moeda de ouro equivalia a 100 moedas de prata. O jovem, prestes a desistir e pedir desculpas pelo incômodo, já estava se virando para sair quando Molly o interrompeu, dizendo que, se ele tivesse problemas financeiros, poderia fazer um empréstimo com ela. Buer, um pouco desconfortável, suou frio. Molly explicou que na biblioteca da academia ele poderia encontrar muitos livros sobre magia. Embora os livros não fossem tão valiosos quanto os conselhos, a biblioteca era gratuita, o que agradava o jovem, sempre um amante das coisas grátis. Ele então pediu um ingresso para a temporada de estudos, e para sua surpresa, foi solicitado um tipo de identificação de mago. Quando ouviu isso, Buer deu uma risadinha, pois a garota pensava que ele possuía tal identificação, já que ele estava ali para aprender magia. A resposta dela foi simples. Bastava demonstrar a capacidade de criar uma bola de fogo diante do examinador e tudo estaria resolvido. Molly, animada, perguntou se ele poderia fazer o feitiço ali mesmo na academia. Porém, ela franziu a testa, mostrando um ar de arrependimento, e disse que não recomendava realizar a demonstração naquele dia. O examinador era rigoroso, e apenas 10% dos alunos passavam na prova. Buer, no entanto, insistiu que gostaria de tentar naquele momento, mesmo sabendo que seria uma tarefa difícil. Por fim, Molly o levou até o examinador, que estava com outra pessoa na sala ao lado. O nome do homem era Andei. Quando Molly se aproximou dele e explicou a situação, Andei, um mago de nível intermediário do elemento fogo, olhou para Buer com interesse. O jovem estava nervoso, mas ainda assim, o avaliador não parecia tão imponente. O fato de Andei ser um mago de fogo não era tão ruim quanto Buer imaginara, mas ele sabia que teria que dar o seu melhor para impressioná-lo. O homem se acomodou na cadeira e começou a saborear seu chá. Depois, olhou para Buer e perguntou seu nome e o motivo de estar usando a máscara. O jovem, então, se apresentou, revelando seu nome verdadeiro, Shen Lu. A explicação para a máscara foi que ele havia se queimado durante um treinamento, o que justificava a aparência. O mago que estava ao lado criticou as palavras de Buer, destacando que, na idade dele, um aprendiz comum seria considerado um mago de baixo nível, e o nome dele era, no mínimo, estranho. Molly, surpresa pela dureza das palavras do examinador, sugeriu que todos se dirigissem à sala de exames, mas a resposta do professor foi um sonoro não. Enquanto isso, o exame parecia ser um desafio para o jovem. O professor olhou para Buer e afirmou que ele deveria se preparar para gastar toda sua energia na hora do teste. Então, virou-se para Shen Lu, pedindo-lhe que atacasse. O mago que estava na outra cadeira observava a cena, achando improvável que o garoto fosse causar qualquer dano significativo com uma simples bola de fogo. Sem perder tempo, Buer sorriu maliciosamente e se concentrou. O jovem começou a recitar o feitiço lentamente, como se estivesse acumulando energia. À medida que os feitiços se formavam ao seu redor, a tensão no ambiente aumentava. O professor, observando com atenção, não estava mais tão impressionado, pois Buer estava fazendo movimentos bruscos, o que não parecia adequado. No entanto, o jovem não se distraiu e continuou recitando o feitiço calmamente. Logo, uma esfera de fogo começou a se formar, muito maior do que o esperado. Molly e o mago ao lado do professor ficaram surpresos ao ver o tamanho da bola de fogo. O professor, também surpreso, tentou interromper, mas era tarde demais. O feitiço foi lançado, e a bola de fogo se dirigiu diretamente para o examinador, que estava tentando não demonstrar seu medo. No momento em que a esfera atingiu o homem, ela explodiu, criando uma nuvem de poeira e faíscas no ar. O impacto foi tão forte que ninguém sabia se o professor tinha sido ferido ou se estava ileso. A sala ficou cheia de poeira e cinzas flutuando, e todos tossiram devido à fumaça. O examinador, já tentando limpar a bagunça, parecia completamente atordoado. O mago ao seu lado reagiu rapidamente, recitando um feitiço para limpar a área, mas a situação ainda estava caótica. O velho, que estava no fundo da sala, usou um escudo para absorver a poeira que pairava no ar, mas logo caiu, também exausto e atordoado. A fumaça tomou conta do ambiente, e os dois magos estavam visivelmente abalados. Enquanto isso, Shen Lu se desculpou,
mas suas palavras soaram mais como uma ameaça do que um pedido de desculpas, pois uma sombra de medo se projetava sobre seu rosto. Ele coçou a nuca e disse que acreditava que o professor estava preparado para o impacto, e por isso havia usado toda sua força. O professor, ainda atordoado, entregou a Shenlu um cartão de mago, junto com um cartão de bibliotecário. O jovem olhou para os cartões com uma expressão de surpresa, como se nunca tivesse segurado algo tão valioso. Ele parecia ser um mago, e isso lhe dava um poder que até então ele não compreendia completamente. Shenlu agradeceu a Molly e disse que se encontrariam novamente em breve. A garota, por sua vez, também se despediu, mas ficou com a sensação de que algo estava incompleto. Ela não havia revelado seu próprio nome, mas as palavras de Shenlu a fizeram sentir que, apesar de sua gratidão, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ao explorar a biblioteca da academia, Shenlu notou que havia uma grande quantidade de livros sobre magia, mas também muitas pessoas por lá. Embora os livros estivessem em seu lugar, algo ainda parecia estranho. Molly explicou que, na academia, havia livros mais avançados sobre poder mágico espiritual. Ela disse que o poder espiritual de um mago era o principal critério para determinar seu nível. Quanto mais conectado o espírito estivesse com o elemento, mais forte seria sua magia. Ela acrescentou que magos de alto nível podiam até controlar o poder de um mago de nível inferior, o que significava que, na prática, um mago de nível superior poderia facilmente dominar um de nível inferior. No entanto, o estudo da magia era bastante complexo, pois envolvia os 4 elementos que formavam a base não apenas da magia, mas de todo o universo. A compreensão desses elementos era fundamental para entender como a magia realmente funcionava. Os 4 elementos principais estavam unidos neste mundo, mas em proporções específicas, e isso só podia ser compreendido de uma maneira muito primitiva. Embora, do ponto de vista da ciência moderna, tudo fosse composto por diferentes elementos, os 4 básicos não eram reconhecidos dessa forma. Contudo, nesse mundo, esses elementos existiam de maneira concreta, o que impossibilitava qualquer explicação científica. De repente, uma ideia iluminou a mente de Shenlu, e se fosse possível interagir com esses 4 elementos básicos de uma maneira única, isso lhe daria a oportunidade de criar uma magia completamente nova, algo que ninguém jamais havia visto antes. Com essa ideia em mente, Shenlu pegou seu cartão e rapidamente devolveu os livros à estante. Sem hesitar, ele saiu correndo da academia de magia, com o plano já bem formulado em sua mente. O ar batia contra seu rosto enquanto ele corria, sentindo a adrenalina crescer. Na sala ao lado, o velho e Andrei, sem saber o que acontecia, conversavam sobre a estranheza do poder de Shenlu. O velho comentava como o poder espiritual do jovem era aparentemente baixo, mas ainda assim ele havia conjurado uma bola de fogo tão poderosa. O mais misterioso, segundo o velho, era que Shenlu não parecia controlar o elemento que estava invocando. Enquanto isso, Shenlu continuava sua jornada. Ele sabia que estava prestes a tentar algo inédito. A chegada a uma cerca alta parecia ser um pequeno obstáculo. Sem hesitar, ele subiu facilmente, como se já tivesse feito isso antes. Com um movimento ágil, caiu suavemente, agachando-se como um cavaleiro em posição de espera. Mas não havia ninguém por perto, então decidiu que tentaria sozinho. Ele começou a se concentrar no ar ao seu redor, respirando fundo, tentando sentir o fluxo de energia. À medida que inspirava, algo estranho começou a acontecer. Sentiu uma névoa sutil, mas se concentrando mais profundamente, sentiu o fluxo de ar com mais clareza. Shenlu sorriu, estava no controle. Usando suas mãos, ele tentou direcionar o fluxo de ar, e logo uma esfera de oxigênio começou a se formar em sua palma. Era uma esfera pequena e completamente pura, composta de oxigênio. Observando com mais atenção, ele percebeu que aquilo era o que ele precisava. Decidido a combinar 2 elementos, fogo e ar, Shenlu tentou novamente. Mas, ao invés de uma combinação suave, uma explosão violenta ocorreu. O ar se iluminou com um raio azul, quebrando as vidraças da academia e causando um tremor que sacudiu o prédio. O impacto foi tão grande que até a coluna que sustentava a escada rachou. O professor Bulani, que estava em outra sala, ficou completamente surpreso. Sua xícara de chá caiu e derramou o café após o tremor violento. Ele olhou pela janela, sem compreender totalmente o que estava acontecendo. No pátio da academia, ele viu algo queimando, mas a fumaça obstruía sua visão. Tossindo devido à fumaça espessa, o velho usou o elemento vento para dissipar a névoa, e, finalmente, o ambiente se acalmou. Shenlu, por sua vez, se recuperava rapidamente da explosão. Ele olhou ao redor e, para sua surpresa, viu uma enorme cratera no chão, formada pela força da explosão. O oxigênio havia se comportado de maneira muito mais potente do que ele imaginava,
causando destruição em sua volta. Ele correu para fora da academia, assustado, e um homem desconhecido apareceu, perguntando o que havia acontecido. Mas Shen Lu estava sem palavras, totalmente surpreso com o impacto de sua própria magia. Ele não esperava que sua experiência com os elementos resultasse em tamanha devastação. Quando Shen Lu ficou com medo e não sabia o que fazer, a única opção que encontrou foi se retirar. Ele não imaginava que sua fuga causaria tanto alvoroço. Os professores começaram a correr para a formação, apressando-se em direção à floresta escura, quase tropeçando enquanto avançavam. Shen Lu, por sua vez, conseguiu controlar sua respiração, o que o impediu de ficar sem fôlego. O barulho que fez ao correr parecia insignificante diante da situação, mas o que ele acabará de fazer tinha sido algo realmente notável e impressionante. Enquanto isso, Bulani estava deitado na mesa, rodeado por conversas triviais. Ele estava cansado e queria dormir. Decidiu que não estudaria naquela noite, mas então sentiu uma mão em seu ombro. Ele pulou de surpresa, mas não se mexeu. A mão pertencia a Toby, que logo perguntou a Bulani se ele sabia sobre o incidente da noite anterior. Bulani mentiu, dizendo que havia dormido como uma pedra. Toby, no entanto, sussurrou em seu ouvido que havia ocorrido uma explosão perto do prédio do terceiro ano. As janelas haviam estourado e estavam investigando o ocorrido. Toby ainda mencionou que o responsável pela explosão provavelmente era um mago de alto nível. Bulani, surpreso, disse que não sabia, já que não havia visto nenhum mago de alto nível. Toby então olhou para Bulani com incredulidade, questionando como ele não conseguia ver magos de alto nível. Ele pensou no mestre Bulani, que era um mago renomado, e se perguntou o que ele saberia sobre o assunto. Mais tarde, Bulani se viu em uma ligação com a professora de matemática. Ele estava prestes a perguntar algo a ela, quando ela o interrompeu, dizendo que já estava esperando por ele. Ela o conduziu ao seu escritório e mostrou-lhe um jornal da Associação de Matemática, que publicara um artigo sobre o Enigma de Rose, com a autoria de Bulani. A mulher parabenizou Bulani por ter resolvido o problema matemático mais difícil do mundo, mas ele mal reagiu, dizendo que tinha ido ali para tratar de assuntos mais importantes. Ela então perguntou se ele gostaria de estudar matemática com ela. Bulani, perplexo, explicou que preferia estudar magia, mas ela insistiu, dizendo que ele tinha potencial para se tornar um grande cientista. Ela então envolveu suas mãos em torno dele, atraindo para mais perto e assegurando-lhe que, a partir de agora, estudariam matemática juntos após as aulas. Nesse momento, Bulani sentiu uma explosão de pensamentos, como um vulcão em sua cabeça, com lava se espalhando por todos os lados. A mulher, cheia de entusiasmo, afirmou que ele poderia se tornar um grande cientista, mas Bulani, com o rosto vermelho de frustração, se afastou e perguntou se ela poderia também ajudá-lo com magia. A professora concordou prontamente e, agradecido, Bulani se preparou para sair. Quando ele tocou a maçaneta da porta, quase abrindo, foi lembrado de não esquecer a lição do dia seguinte. Ele prometeu que não esqueceria. Antes de sair, Bulani olhou para a mulher, percebendo uma tensão no ar, e perguntou, com um olhar questionador, o que mais ela queria. O silêncio que se seguiu tornou a atmosfera ainda mais desconfortável, e a mulher, sem palavras, ficou com os braços cruzados. Bulani, sem perder a calma, perguntou se ela o tinha convidado para estudar matemática por causa da magia. Ele a desafiava com seu olhar, esperando uma resposta. A mulher, um tanto desconcertada, não soube como responder de imediato. Finalmente, Bulani fez uma expressão inocente e disse que queria muito estudar com ela, e que, ao fazê-lo, se sentiria mais à vontade para perguntar sobre magia. A mulher, tocada por suas palavras, o agarrou pelo ombro, mas, em vez de ser reprovado, Bulani foi encorajado a continuar seus estudos de matemática. Ela o empurrou suavemente para fora da sala, para que ele pudesse descansar, prometendo encontrá-lo após as aulas. No dia seguinte, Bulani foi ao escritório da professora de matemática. Quando ele entrou sem bater, a mulher estava já sentada à sua espera. Isaiah, com uma expressão de desgosto, perguntou por que ele estava ali. A professora pediu desculpas por não ter informado a Isaiah que Bulani também estava estudando com ela. Isaiah, com os braços cruzados, olhou para Bulani com uma expressão de desdém, mas a professora rapidamente voltou sua atenção para ele, entregando-lhe um problema matemático.